Bem-vindo ao Gabinete de Crise, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo no Gabinete de Crise. Felipe, de cara, a gente está acompanhando aí os desdobramentos dessa investigação da FEComércio, né, que pegou uma série, né, inclusive fez a denúncia, já estão sendo investigados, já viraram réus, diversos advogados que atuam, pelo menos em dois tribunais, no TCU e no STJ, segundo essa denúncia da Operação Esquema S, que é da Lava Jato do Rio de Janeiro. Primeira coisa, como que você, como presidente da Ordem, está entendendo a atuação, né, os achados dessa investigação e a atuação desses advogados? Primeiro, é óbvio que você pode ter condutas corretas ou equivocadas em qualquer área de atuação. Na advocacia, no jornalismo, na contabilidade. Cabe à OAB, inclusive, defender que aquele que comete o crime sob o manto da advocacia sagrado seja punido. O que há de problemático nessa operação, a nosso ver, são 50 mandados genéricos, né, sem especificação de crimes, com uma matéria que é extremamente polêmica, que é a origem pública ou não dos recursos da FEComércio, que é uma entidade privada. Ou seja, há uma série de questões do contraditório que nos parecem que foram abandonadas numa medida de força excessiva. Agora houve o bloqueio das contas de 50 escritórios, houve busca e apreensão numa série de endereços sem que se especificasse individualmente o que se buscava. Já começaram a vazar documentos anexos ou correlatos de outros clientes desses escritórios, ou seja, tudo que não pode acontecer. A relação do cliente e do advogado é protegida, ainda que determinada relação possa ser alvo de uma investigação, eu não posso expor todos os clientes de várias bancas de todo o país. Então, não se observou o devido processo legal, e as seccionais da OAB têm questionado essa operação de forma muito veemente. A gente, inclusive, verificou aqui que houve dois recursos, pelo menos até agora, né? Um terceiro do Cristiano Zanin, na verdade, e dois anteriores, um do ministro Napoleão e outro das seccionais da OAB, né? São Paulo, Maceió, Ceará e Distrito Federal, justamente Rio de Janeiro. Porque alguns... Oi? E Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, justamente porque alguns dos advogados que integram essas seccionais da OAB, o corpo diretor dessas seccionais, também estão no rol de investigados, de denunciados, de réus, né, desta Operação Esquema S. Olha, eu entendo perfeitamente que haja uma reação e que se busque, obviamente, aí, o devido processo legal, que se questione procedimentos, etc. Mas você não acha que também é importante fazer um trabalho, que exista realmente um trabalho de depuração no setor mesmo, na própria advocacia, né? A gente fala muito, o pessoal fala muito de lava-toga, mas às vezes a gente fica sentindo a necessidade de lava-beca também, né? Porque muitos advogados se utilizam até de relações familiares, né? São filhos, mulheres de ministros de tribunais superiores, de desembargadores, de ministros de Tribunal de Contas, para atuação nesses tribunais. Até hoje, a Cruzoé deu um levantamento, mais de 7.000 casos no STJ tem como advogados que têm parentes, que são parentes, né, de ministros do próprio STJ. Não seria o caso, Felipe, de se estabelecer limites para a atuação dos advogados, justamente para se preservar a categoria, já que, obviamente, o advogado tem um papel fundamental num Estado democrático de direito? Primeiro, eu concordo com você que a OAB tem dever de fazer essa separação do joio do trigo. Nós temos alguns que defendem uma posição de liberdade total. Acho que nós temos que autorregular antes que se tome da OAB essa prerrogativa, né?
Historicamente, essa questão, por exemplo, de filhos foi tratada pela ordem como um debate que deveria se dar no corpo das próprias cortes, né, nos tribunais. Acho que esse debate é absolutamente cabível, o que não significa também criminalizar indiscriminadamente todo filho ou toda esposa, né, porque seria profundamente injusto. Todo debate que vem aprimorar o exercício profissional, eu acho que é um debate cabível. Eu, por exemplo, defendo que a OAB tem que ter, sim, regulação interna quanto à lavagem de dinheiro. Muitos colegas divergem de mim. Mas eu não posso ter um escritório que é uma lavanderia de dinheiro, que é um berço da atividade ilícita, usando o manto sagrado e a proteção da Ordem dos Advogados, que foi conquistada para outra coisa, né? Foram conquistados por outro processo. Então, eu defendo sim, e tenho inclusive medidas que já levei ao plenário do Conselho Federal e que vou reapresentar, instrumentos que venham modernizar esse controle. E acho que é cabível sim discutir os limites de atuação de parentes de magistrados, inclusive para preservar os magistrados. Mas essa é uma discussão que passa muito pelo Poder Judiciário, porque senão também nós caímos num terreno perigoso, que é a criminalização indiscriminada, que eu acho, infelizmente, entendo que infelizmente, aconteceu nesse caso da delação da FEComércio, com a delação de um meliante, um escroque aqui do Rio de Janeiro, um cara perigosíssimo, que historicamente foi sempre um bandido, chefe de quadrilha, que acaba delatando pessoas importantes ou tentando delatar, inventar histórias para se ver, né, protegido pela lei. $1 milhão que ele vai recuperar no exterior, muito perigoso, né? Que não tenha outras provas. Estamos falando do Orlando Diniz, né? Orlando Diniz, que a ordem não cobre essas outras provas que devem corroborar uma delação. Deixa eu aproveitar e te perguntar. O Orlando Diniz, quando atuou ali, foi defender os seus interesses no Tribunal de Contas da União, você você integrou a defesa dele junto com a Dalide Correia. Não, na verdade eu sou o advogado contra ele, dos gestores após a gestão dele que querem o ressarcimento desses valores. Eu sou ex-adverso dele. Você na delação dele está sendo acusado de pagar a sua campanha para a presidência da OAB por valor de R$120 mil. O que você responde em relação a essa coisa? Cláudio, eu digo que tem sido um processo pedagógico. Eu há muito tempo, você sabe disso, sou crítico de alguns exageros, das questões midiáticas, dos vazamentos. Pois bem, eu vivi na pele agora uma situação absolutamente surreal. Ele fala em tratativa com a minha mulher, tratativa que nunca houve o contrato, antes de eu ser presidente da ordem, ele buscou o meu escritório para negociar um contrato ou para querer que eu o representasse, eu não aceitei representá-lo. Depois, durante o período dele na FEComércio, eu fui advogado dos sindicatos comerciários. Minha relação com ele era também de ex-adverso, era relação de negociação coletiva. Nunca tive relação direta com ele. E aí, por uma série de razões, algumas delas são ditas aqui nos bastidores, mas eu não tenho provas, não posso falar, se utiliza uma delação genérica, sem provas, de uma pessoa absolutamente sem credibilidade, e lança lá uma eleição da OAB. Essa é a única que ele diz concretamente. O resto são tratativas que nunca se efetivaram, né? Uma eleição da OAB no ano que não houve eleição da OAB. Em 2014 não houve eleição da OAB. Eu fui candidato a presidente da Ordem em 2012, fui candidato a presidente da Ordem em novembro de 2015, e os fatos que ele alega como relativos à eleição da Ordem são de início de 2014. Não há qualquer prova que corrobore isso. Estranhamente, Cláudio, e aí é isso que eu acho que tem que ser aprimorado institucionalmente, na véspera da operação é vazado só o anexo que fala de mim, com essa acusação tola, inverossímil, para fragilizar não a mim. Eu tenho absoluta certeza que eu só estou naquele texto pela relevância da Ordem dos Advogados, porque essa cultura da delação sem prova, do pré-julgamento,
está desmoralizando a delação. Essa é a verdade. É a delação do Palocci, é a delação do Cabral, agora a delação do Orlando. Nós estamos passando por um processo de desmoralização de um instituto que deve ser aprimorado, que foi importante, é importante que seja discutido em profundidade. Então, eu vivi na pele, por conta do meu cargo, a prova maior é que ele fala em eleição da ordem. Eu nunca pedi ajuda a ele em eleição da ordem, não faria o menor sentido. Aliás, eu fui eleito com 72% dos votos nessa de 2015 e com 66% na de 2012. Eu fiz campanhas coletivas com cotização, você sabe como funciona a campanha da ordem, é uma chapa de 182 nomes, eu sou apenas o presidente de um conselho, eu não sou um candidato individual, e as campanhas são feitas com o esforço da advocacia que apoia esses movimentos que buscam representação na ordem dos advogados. Então, o absurdo dessa situação, do vazamento, da falta de prova, de falar de tratativas que nem ao certo, jantar que não houve, ele cita um jantar que simplesmente não houve, eu nunca jantei com ele. E eu fico nessa estranha situação, aprendendo como é essa estranha situação, de fazer prova negativa. Eu tenho que provar que ele está mentindo. Eu estou vivendo isso com muita intensidade, com muita... claro, um quê de injustiça que nos magoa, mas eu compreendo que é em virtude do meu cargo e acho que isso é importante, inclusive, para o que eu defendo. Eu defendo bandeiras, eu defendo bandeiras que esse caso mostra que nós estamos corretos. Você falou duas vezes em vazamento. Eu registrei até no antagonista um fato que é curioso, porque justamente você teve ali o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, comemorando ali a notícia sobre a acusação do Orlando contra você. E, curiosamente, as advogadas que fazem a delação do Orlando Diniz são advogados também do Flávio Bolsonaro, do irmão do Eduardo. O que isso lhe parece? Diante disso, você pretende fazer alguma coisa? Eu acho estranho. O que ouço, volto a dizer, e não tenho provas, é extremamente preocupante. Há um conluio de inimigos da Ordem dos Advogados nesse caso. A minha inclusão é a prova cabal disso, a tentativa de criminalizar a advocacia indiscriminadamente, e eu recebo com serenidade do ódio, a raiva dessas pessoas por críticas que são institucionais, críticas que são a defesa do Estado Democrático de Direito, o enfrentamento às medidas de fechamento do judiciário que eles chegaram a defender, de fechamento do Congresso. Nós estamos sendo atacados nesse caso. Eu escrevi hoje de manhã no grupo do Conselho Federal por nossas virtudes e não por nossos vícios, que, claro, também existem nossos defeitos. Mas nossas virtudes, a combatividade, a coragem, o enfrentamento aos poderosos nos levou para essa situação. O áudio deu uma variada aí. Deu uma falha aí, mas então voltamos aqui na nossa conversa. Parte do home office, né, Cláudio? Não tem jeito. Você falou nos vícios, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque só combatendo os vícios também que a gente consegue com que prevaleçam as virtudes, né, da ordem. A ordem dos advogados do Brasil tem uma história, né? E agora, de fato, recentemente, nos últimos anos, e a Lava Jato ajudou a demonstrar isso, nós estamos vendo aquilo que você acabou de mencionar, escritórios de advocacia sendo utilizados como verdadeiras lavanderias. Diante disso, eu lhe pergunto, é normal que se tenha, por exemplo, os achados ali da investigação da FEComércio, você tem a contratação de uma ou duas bancas principais, como a do Zanin e da Ana Basílio, por valores, segundo o Orlando Diniz, 80% acima do mercado. Não sei se isso é possível de aferir, mas, enfim, estou colocando aqui os fatos e a narrativa, né? Aquilo que ele está colocando. Mas existem os fatos que foram obtidos por meio da quebra de sigilo desses escritórios. Então, você tem a contratação desses escritórios principais para atuação em ações de interesse do Orlando Diniz para se manter no cargo
lá comandando o Sistema S no Rio de Janeiro, que ele estava sofrendo fiscalização, muita gente, o pessoal da CNC querendo tirar ele do cargo, então isso foi judicializado. Bom, no momento que é judicializado, ele contrata esses advogados. Esses advogados, então, contratam outros advogados. É contratado o filho do Humberto Martins, ministro do STJ, hoje presidente, o Eduardo Martins, que atua de forma pontual em duas causas que têm a ver com liminares que foram fornecidas para manter o Orlando lá na posição dele. Ok. Esse Humberto Martins subcontrata mais cerca de 6 escritórios, meia dúzia de escritórios, que não tem procuração nos autos em nenhum desses casos, nem dentro dessas liminares, nem fora. E aí é que vem a suspeita do Ministério Público em relação a isso. Eu lhe pergunto, é normal essa prática, você contratar um escritório que subcontrata um outro escritório, que subcontrata outro escritório, e você ter o pagamento, repasse para vários escritórios e esses escritórios não terem atuação nos autos de um processo? Não só é normal, como vai se ampliar. Eu acho que não ter atuação, por exemplo, em procuração, não é por si só um indício de crime. A advocacia consultiva, a advogados consultivos, eu posso economizar R$1 bilhão a uma empresa numa assembleia de acionistas, né? E sem que tenha tido uma única procuração. Nós também temos um mercado extremamente dinâmico, temos 100 mil sociedades de advogados. Hoje, nós temos 20 áreas de atuação, hoje tem escritório que tem 100 áreas de atuação, e cada vez é mais normal parcerias, seja de advogados do interior com a da capital, seja de advogados que, por exemplo, que administram determinada relação de clientela, processos, e buscam escritórios parceiros com especialidade nos temas, e os temas com especialidade são cada vez mais específicos. Então, isso não pode ser um elemento de criminalização discriminada, é isso que nós estamos apontando. Eu preciso ter prova efetiva de que houve corrupção, houve entrega de dinheiro para a autoridade pública que se buscava corromper através daquela contratação. Sem essa prova, eu desmoralizo todo esse processo. Outra coisa que há nesses autos, fulano cobrou muito. Não cabe ao Ministério Público. A advocacia, isso é um mal do Brasil. A advocacia é uma profissão eminentemente privada. 99% dos advogados vivem do risco que tomam na atividade privada. Não possuem emprego público, não possuem garantia. Esse risco obriga um modelo de honorários que garanta o pagamento e também a lógica do mercado. Você contrata determinado advogado por um preço, pode fazer a mesma coisa com outro mais barato, mas faz a opção de ter o advogado mais caro. Terceiro ponto do que você falou, sim, há ações ligadas à atividade, digamos assim, ao exercício do Orlando Diniz pela presidência da FEComércio, do SESC, SENAC. Agora, muitos desses colegas trabalharam em ações rotineiras das entidades, ações trabalhistas, por exemplo, centenas de ações trabalhistas, centenas, ou seja, a entidade precisa de advogados que a defendam, né? É equivocado você fazer essa conduta genérica, é por isso que a lei e a Constituição exigem a individualização do crime, exigem que o Ministério Público seja detalhista. Numa peça com 510 páginas, que envolve 50 escritórios de advocacia, não sei quantos estados, eles passam, inclusive, pela situação de ter gente que não teve contrato algum, que o que o delator juntou foram tratativas de contrato e os escritórios estão vindo a público dizer que nunca receberam porque aquela tratativa não se efetivou. É literalmente uma delação de fofoca, de ouvir dizer, de me disseram no corredor, fulano isso, fulano aquilo. Isso desmoraliza a própria Lava Jato. Eu tenho sido um luto. As pessoas às vezes não me entendem, Cláudio. Eu acho a Lava Jato importantíssima. Sei que alguns colegas ficam até bravos comigo, que são opositores da Lava Jato em totum. Eu acho importantíssimo o combate à corrupção de colarinho branco no Brasil. É a peça-chave da construção de uma república. Mas quando ela age fora da lei e da Constituição, ela se desmoraliza.
quando ela se liga, por exemplo, à política. O juiz que determinou essas operações ontem sofreu uma censura do Tribunal Regional Federal, onde, quase por unanimidade, 14-1, se disse que ele estava usando o cargo para autopromoção. Alguém tem qualquer dúvida que há autopromoção no caso desse juiz? Eu não tenho dúvida nenhuma. Cheguei a dizer que ele não é nem um ativista judicial, é uma vedete, é o vedetismo judicial. Isso desmoraliza o poder judiciário, a figura de um juiz que deve ser imparcial, que deve ser... Eu, advogado, posso ser duro como eu estou sendo. Eu posso ser parcial, eu posso defender com paixão o direito de defesa, até porque tem, do outro lado, um poderosíssimo Ministério Público a trabalhar, e eu respeito esse Ministério Público e a sua missão. Agora, o juiz não. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser discreto, ele tem que julgar conforme os autos, conforme o que se comprovou contra aquele réu. Quando você fala, eu concordo com as suas críticas, eu só lhe faço um questionamento. Não seria o caso de nós termos esse tipo de comportamento discreto, sem politização, né, de se pronunciar apenas nos autos, também nas cortes superiores, visto que hoje nós temos ministros do Supremo, do STJ, que dão entrevistas, antecipam o voto, que mantêm relações, e isso já até provado, mantém relações políticas, relações com políticos, inclusive. Você não acha que tem que valer para todos a lei? Eu acho que precisa sim haver um refluxo, uma volta das instituições ao seu curso normal. O judiciário, e aí não foi culpa do judiciário, por conta da crise do executivo e do legislativo, da crise econômica, o judiciário ganhou um papel de protagonismo, basta ver a posse do presidente Supremo. Para a minha geração, é uma coisa completamente diferente. Um ministro supremo, por exemplo, ia a São Paulo antigamente, ninguém nem cobria, nem acompanhava esse ministro do Supremo. O judiciário ganhou esse protagonismo porque não tem jeito. Nessa disputa de espaço, que é a disputa de poder, no sentido macro, a fragilidade de um importa no protagonismo do outro. Agora, eu entendo sim que nós precisamos voltar, passado o tempo das paixões, passado o tempo dos embates polarizados, que ainda são os nossos tempos, nós precisamos voltar a uma conduta mais, digamos, discreta do Poder Judiciário, o que não significa ser menos transparente. Eu acho também ninguém quer um judiciário que não seja, por exemplo, fiscalizado pela imprensa, o que é fundamental. Nós, inclusive, tivemos aí o episódio de censura no ano passado, em função desse inquérito das fake news, né? Censura uma reportagem que foi fundamentada em documento da própria investigação. E a gente, recentemente, trouxe também detalhes de uma investigação que acabou sendo arquivada envolvendo possíveis relações aí, promíscuas entre um ministro do Supremo e empreiteiras. Quando a gente vê também esse mesmo ministro engavetando todas as investigações solicitadas por outro ministro em relação a membros do judiciário, a outros políticos, a delação do Sérgio Cabral, né, que é desse mesmo esquema ali do Orlando Diniz, dessa turma do Rio de Janeiro, fica aquela impressão de que a lei não vale para todos, Felipe, e que não há transparência que você menciona, porque, afinal de contas, quem não deve não teme. Né? Você ser submetido a um processo de investigação, obviamente, desde que dentro, né, do escopo legal, desde que respeitadas aí todas as instâncias, se há alguma suspeita em relação ao seu comportamento como autoridade, seria justo que a sociedade tivesse esse retorno, né? Até para que não pairem dúvidas sobre decisões, sobre comportamentos dessas mesmas autoridades, especialmente quando se trata de integrantes da Suprema Corte que estão aí para zelar pelo cumprimento do texto constitucional, né? Na verdade, não há como negar que aquele que tem a opção pela vida pública, ele tem uma vidraça maior, né? Eu, por exemplo, entendo que estou envolvido indiretamente, né? E nem houve denúncia. Eu fui ao Ministério Público dar os fatos ao Ministério Público, respeito o Ministério Público do meu estado, faz um trabalho equilibrado, técnico. Só ouço elogios de muitos colegas em relação a esse trabalho. Agora,
eu não posso achar que eu, sendo presidente da ordem, tenho o mesmo direito de privacidade de um advogado que nunca foi para a representação da classe. Eu tenho que aceitar isso como parte, né? Como parte dos tempos. Isso acontece em todas as esferas. Agora, eu só volto ao meu ponto, assim, claro. É claro que seria ingênuo achar que o poder judiciário é imune à corrupção. Seria ingênuo achar que a advocacia é imune à corrupção, o jornalismo é imune à corrupção. A corrupção ela é cultural em muitos momentos e ela vem também com esse sentimento causado pela impunidade. Esse processo é salutar. Agora, esse processo precisa ser seguido de cautelas. Por quê? Primeiro, porque a imprensa ganhou outra velocidade. O antagonista mesmo. As notícias são extremamente velozes. Eu vejo o trabalho de vocês. É rápido, tem um impacto enorme. Notícias que importem em pré-julgamento são muito perigosas, porque o tempo das pessoas, daquele que consome essa informação, não é o mesmo tempo dos autos, né? Não é o mesmo tempo que o processo exige. Não estou nem dizendo que seja correto o tempo moroso que nós ainda temos entre nós, mas essa contradição entre a velocidade que a opinião pública faz o pré-julgamento é que importa em uma cautela maior do Ministério Público, da magistratura, da imprensa, para que aquilo que é acusação, aquilo que ainda é um indício, algo que está sendo apurado, não seja um fato consumado na vida daquele cidadão, seja ele da esfera privada ou da esfera pública, que também merece esse tipo de salvaguarda. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar, recentemente nós tivemos aí aprovação, sanção, inclusive, de duas leis, né? Uma, no âmbito eleitoral, permitiu que partidos políticos usem o fundão eleitoral para contratação de serviços advocatícios, e de uma forma geral. E uma outra lei, que foi sancionada até recentemente pelo presidente da República, permite a contratação de serviços advocatícios e contábeis, né, também, pela administração pública em diversas esferas. Quando a gente enfrenta, por um lado, né, toda uma problemática nova, justamente desse uso, né, dos escritórios de advocacia como fachada para corrupção, lavagem de dinheiro. E aí você tem do outro uma abertura, né, de uma porteira enorme, justamente para aumentar ainda mais esse relacionamento. Não é perigoso, Felipe? Não, eu acho que tem que ter fiscalização, tem que ter controle, existe esse controle. O controle do Tribunal de Contas, por exemplo, na minha geração mudou. Hoje é muito mais sofisticado. O controle dos tribunais eleitorais é hoje muito mais sofisticado do que já foi. Eu não posso... Mas o Tribunal de Contas é indicação política, está sendo investigado. O Tribunal Eleitoral é integrado por advogados também. Qual tipo de... Olha, essa fiscalização, como é que ela é efetiva? Basta verificar a quantidade de mandatos que são cassados, que estão sendo cassados pela Justiça Eleitoral. Só de bagrinhos, né? Não, muita coisa importante tem sido julgada. Me dê um exemplo, me dê 2 exemplos de mandatos de grandes políticos que foram cassados, por exemplo... Já temos mandatos de deputados, temos mandatos de uma senadora recentemente, que foi verificado que era uma das arautos da Lava Jato, foi verificado que ela tinha ali utilização expressa de caixa 2. Isso não existia há 20 anos, não existia há 10 anos. Agora eu volto ao ponto principal. Eu acho que essas legislações são conquistas. Uma, por exemplo, é que garante... A primeira advocacia sempre foi profissão singular. Sempre foi. A lei de licitações assim determina, o Estatuto da Ordem e os provimentos da ordem dessa matéria. O Ministério Público é que passou a querer ver o prefeito pequeno lá do interior. Você elege um sujeito que fez só o primeiro grau, prefeito de uma pequena cidade. Essa cidade não tem condições de pagar um procurador. Não tem condições de pagar um procurador. E você diz para ele o seguinte: você, na verdade, vai ficar sem defesa. Chega na cidade, dirigindo a Land Rover, um promotor público que estudou na escola mais cara do Estado, depois fez curso na escola pública, que é uma contradição do Brasil,
ganha no teto do ministro do Supremo e passa a dirigir a cidade desse pobre coitado. Passa a dizer o que pode, o que não pode. Ele precisa, o Ministério Público é aparelhadíssimo no Brasil, aparelhadíssimo no sentido de ter estrutura. Ele precisa ter um anteparo de nós, os indivíduos, nosso. O indivíduo, coitado, sozinho diante do poder do Estado. E por que esse pequeno gestor de município, que é essa a lei, não pode ter? Outra coisa, por que dizer que a advocacia não pode ser remunerada, a advocacia eleitoral, claro, dentro dos critérios do Tribunal Superior Eleitoral, com transparência, nota fiscal? É uma atividade essencial à administração da justiça. Como é que um partido vai se defender nessa justiça cada vez mais complexa sem ter bons advogados? Então, o problema nesse caso aí é justamente o abuso disso, né? Você ter, por exemplo, a defesa de lideranças políticas desses partidos, às vezes no âmbito até de processos privados deles, com recurso público, né? Com recurso do fundo eleitoral. Então, assim, eu acho que aí é que a coisa começa a ficar, vamos dizer assim, questionável, né? Do ponto de vista da transparência. E podem ser discutidas na jurisprudência. Agora está mudando, por exemplo, a questão de negros, mulheres, como se faz. Isso pode ser discutido. O que eu não gosto, assim, e aí como presidente da OAB, a OAB tem 1.300.000 advogados, 100 mil sociedades de advocacia inscritas no Brasil. É um mercado muito grande. Há muitos profissionais de muita qualidade. Eu não posso aceitar que a exceção, e eu aceito que, claro, pode existir entre nós aquele que utiliza uma determinada prerrogativa de forma equivocada, ilícita, mais do que equivocada. Eu aceito isso, mas eu não posso generalizar, dizer assim, todos os partidos não podem contratar advogado, todo prefeito não pode contratar. Veja, o prefeito que não tem um especialista em algumas áreas, que ele possa recorrer com especialização, conhecimento, ele está fadado a terminar preso. E o que vai acontecer com tudo isso, Cláudio? As pessoas de bem, você chega nas cidades do interior aqui do Rio de Janeiro, as pessoas de bem não querem mais ir para a atividade pública. Não existiu propriamente uma redução da corrupção. O que há é que gente que não tem nada a perder vai para a atividade pública e o gestor, por exemplo, que tem algum patrimônio, diz não, eu não posso ir porque há uma desproporção nessa representação. Um dia desse eu fui fazer um debate sobre esse tema naquele encontro anual que há dos vereadores, são milhares de vereadores em Brasília. O presidente da mesa era prefeito de uma cidade, ele era delegado federal, tinha sido, juiz federal e dono de cartório. E estava lá dizendo da dificuldade que era fazer a sua defesa diante do Ministério Público. Eu disse, olha, acabou até que é desimportante a minha palestra, porque se esse jurista diz isso, o que eu peço do seu fulano da feira, que legitimamente, pela vontade democrática, ganhou uma eleição, mesmo tendo só o primeiro grau? Como eu peço que ele vá para a carreira pública dar a sua doação, porque vida pública é doação. Então, esse equilíbrio tem que existir. Perfeito. Só para encerrar, o tempo também corre aqui. Tivemos ontem a notícia aí de que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, vai advogar, né? Tirou a carteirinha dele lá da OAB no Paraná, e aí foi muito criticado. Andaram acontecendo aí uns embates, né? Dentro da própria, entre as seccionais, dentro desses grupos de WhatsApp. Um advogado aqui de Brasília chegou a chamar a OAB do Paraná de covarde, dizendo que a entrada do Moro na advocacia era uma vergonha para a classe dos advogados. Eu queria entender essa reação, você como representante da categoria, né? O juiz saiu do magistério, quando ele estava lá, como juiz era criticado por todo lado, virou ministro, foi criticado por todo lado. Agora, como tentando ser advogado, também criticado. Vão deixar o Moro sobreviver de quê? De Coronavac, Xeno? Primeiro, ele está sobrevivendo do salário dele durante 6 meses, ele está impedido por isso tem que ser observado. Sim, está terminando o impedimento agora mês que vem. Está terminando esse impedimento. Segundo eu, não sei nem se deveria ter feito,
porque essa matéria ainda vai chegar. Mas eu, numa entrevista, há mais ou menos uns 4 meses, assim que ele saiu do Ministério, disse que eu não via motivos concretos. A OAB não pode ser instrumento de vingança. Não via motivos concretos, isso publicamente, numa coluna de grande repercussão, não via motivos concretos para negar a carteira do doutor Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro. Agora, eu também entendo mesmo, que colegas que se dizem atacados em suas prerrogativas da advocacia pelo juiz, guardem nesse momento uma reserva ao ingresso dele na advocacia. E aí eu adoto a resposta do Délio Luiz e Silva, meu querido irmão, presidente da OAB do Distrito Federal. Assim, tomara que ele aprenda agora, aqui desse lado do balcão, a importância de uma série de instrumentos das prerrogativas dos advogados, que são, na verdade, de defesa do nosso cliente, não são nossos. Né? Ele é um aprendizado. Ele, por exemplo, quando foi ser ministro do Jair Bolsonaro, ouviu de mim o seguinte comentário, Cláudio, eu faço questão de lembrar, porque quando a gente fala algo equivocado, as pessoas lembram. Quando a gente fala algo correto, as pessoas esquecem. É uma coisa interessante isso no Brasil. Eu disse, acho legítimo, acho legal do ponto de vista da legalidade, mas acho um tremendo equívoco. Um tremendo equívoco pegar esse patrimônio que é histórico de combate à corrupção que vem no Brasil desde a colônia, né? E incluir esse patrimônio em algo conjuntural que é um governo, né? Que é algo que é temporário e tem uma missão muito menos abrangente do que aquela de aperfeiçoamento das instituições. E que o ministro iria se arrepender disso. Eu tenho certeza que ele concorda com o meu raciocínio hoje. Eu tenho certeza que ele concorda com essa interpretação. Agora, é difícil exigir das pessoas no Brasil, por exemplo, na OAB há muita discussão, por exemplo, essa discussão que você falou foi num grupo privado. É um grupo privado de conselheiros federais. Mas, claro, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, esse grupo ganha uma outra dinâmica, quase uma assembleia permanente. Mas ali é um grupo privado, é uma discussão aberta, franca. Nas palavras, os advogados, às vezes a gente, na paixão de um argumento, usa um termo impróprio, excessivo. Eu já fiz isso, todos nós já fizemos. Agora, cabe essa discussão de forma franca. E o ministro tem que entender que aqueles que entenderam, por exemplo, ele reconheceu ter violado o sigilo telefônico de escritório de advocacia, pediu desculpas ao Supremo. As pessoas que foram objeto dessa violência têm lá os seus motivos, sem sombra de dúvida, para discordar, inclusive, de mim, quando eu vim a público declarar que o ministro pode ser, sim, advogado. Perfeito. Felipe Santa Cruz, você está aí em home office, estou vendo que você está sem gravata, está mais tranquilo. Você até falou para mim que estava preocupado de entrar ao vivo. Eu falei, não tem problema, não. Mas você não está de bermuda branca, não, né? Não, tô de calça jeans, então não vou mostrar, mas estou só da parte de cima. Se precisar ir no Supremo, está tranquilo, então, né? Muito obrigado pela tua participação aqui no Gabinete de Crise. São esclarecimentos importantes. É sempre bom a gente estimular o bom debate, justamente para que cada um tome aí, recolha, né, apreenda toda essa informação e possa formar a sua opinião. Tá? A gente vive momentos de muita polarização, em que parece que se você estimula o debate, você está cometendo um crime. Né? Então, eu aqui sou a favor do bom debate e que todos nós possamos nos ouvir. Então, mais uma vez, aí agradeço a sua participação e vamos acompanhar todos esses temas que estão na pauta. Muito obrigado. Cláudio, obrigado a você pelo convite, obrigado pela oportunidade de debater francamente temas que são muito importantes. Eu sou um advogado, né? A minha essência é essa, é o contraditório, a defesa da advocacia. Eu não tenho qualquer outro projeto na minha vida. Falta 1 ano e 5 meses para eu terminar a única experiência de trabalho, digamos assim, público que eu tive, que muito me honrou, que foi ter sido presidente da minha Caixa dos Advogados, da seccional do meu estado, que foi a minha maior honra, e agora do Conselho Federal, num tempo tão difícil. Eu sou apaixonado pela advocacia, eu acredito no papel da advocacia na construção desse mundo mais justo, fraterno, igualitário, que nós professamos como um mantra no nosso estatuto. Então,
Eu não posso me furtar ao debate, eu não posso me furtar à crítica, eu não posso, porque senão eu me acovardo e eu diminuo o papel da OAB e eu estou à disposição de vocês para qualquer debate. Excelente. Um abraço. Falamos em breve. Tchau. Abraço.